Boa tarde, professor. Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou apresentar a respeito da evolução histórica do Linux. Tudo começa com o Unix, que foi um sistema operacional criado pelos pesquisadores da Bell Labs. Ele significa Uniplexed Information and Computing System, que foi criado em 1970 e ele serviu de base para a maior parte dos sistemas operacionais que a gente conhece hoje em dia, inclusive da Microsoft e da Apple. Ah, um dos seus diferenciais é que ele tinha suporte a multitarefa e também a multi-usuários diferentes. Bem aqui tem uma foto desse sistema operacional. O Unix ele foi licenciado por diversas empresas e não existia nenhum sistema operacional livre, não existia nenhum sistema operacional gratuito, apenas opções comerciais como o Unix. Então, em 1983, um homem chamado Richard Stallman, que é esse senhor aqui, esse poço de beleza e masculinidade aqui, iniciou um projeto chamado Projeto GNU, que era um sistema operacional parecido com Unix e gratuito. GNU significa GNU is not Unix, que em tradução livre é GNU não é Unix. Uma das maiores contribuições do Richard Stallman foi a licença GPL, que é uma licença que é utilizada pelos softwares livres, que permitia a distribuição, a cópia e a alteração de software, desde que todos esses softwares também possuíssem essa licença GPL, ok? Só que o Unix ele tinha um problema que era o seu núcleo. Eles enfrentaram o seu kernel, né? Eles enfrentaram diversos problemas no desenvolvimento do kernel do projeto GNU, que era o núcleo Hurd, e esse núcleo ele não atraía tanta atenção assim, tá? Então o desenvolvimento era meio que incompleto. É, outra coisa aqui que a gente voltando um pouco atrás, houve o Unix e em 1986 as pessoas que criaram o Unix que escreveram um livro que falava sobre o design do Unix, né? The Design of the Unix Operation System, o design do sistema operacional Unix. E esse livro ele norteou a criação dos sistemas operacionais que o seguiram. Então, em 1976 veio esse livro, em 1977 o Andrew S. Tannenbaum, esse esse senhor aqui respeitavelmente bonito e bem elegante, ele criou o Minix, que era um sistema operacional mais acadêmico ali, a fins educacionais e acadêmicos. É... Só que ele tinha um problema, ele foi feito com arquitetura de 16 bits e ele tinha um problema com os processadores da Intel, os mais novos processadores da família Intel, que estavam surgindo e se tornando populares naquela época. Isso tudo somado, sabe, a essa falta de um kernel, tudo isso fez com que o Linus iniciasse o seu projeto, para que o Linus Torvalds iniciasse o projeto Linux, tá? Então, o que aconteceu? Tudo aconteceu quase que por acidente. Então, no final das contas, o Linus ele só queria criar um emulador de terminal para ele poder acessar os servidores Unix da universidade. Ele fez a coisa para o próprio computador dele, então só rodava naquele processador 80386 da Intel, porque ele queria ver até onde ele conseguia usufruir do hardware para ter um bom desempenho. E isso que ele estava construindo era com base no Minix. Depois de um tempo, depois de tanto trabalho, ele começou a perceber que o que ele estava construindo se tornou um sistema operacional, né? E ele acabou avisando todo mundo, né, que ele estava construindo o sistema operacional no dia 25 de agosto de 1991, nesse comp.as.minix aí, que era um grupo do Usenet, que era um local onde, pelo que eu entendi, as pessoas se comunicavam entre si. É uma espécie de fórum. O único problema, um dos primeiros problemas que surgiu ali bem no começo foi a instalação difícil. Então era muito complicado instalar o Linux, né? Você tinha que ter um editor hexadecimal para você colocar as primeiras instruções que iam diretamente no Master Boot Record do disquete. Então foi até nessa época aí que teve um cara olha, ele fez gravações ensinando as pessoas a instalarem o Linux. Então era um dos primeiros how-to que a gente tem registro. Logo em seguida,
né, veio o Linux, né, o Tannenbaum, ele fez uma crítica. Ele disse que o Linux ele é obsoleto. E ele tinha uma certa razão ali. Ele falou a respeito da questão da estrutura monolítica. Então, o Linux, ele fazia a inclusão de drivers no kernel diretamente. E ele tinha uma baixa compatibilidade com hardwares. Então, em alguns hardwares ele não funcionava. E tem razão, isso era um saco. Só que logo em seguida, né, o Linux hoje em dia ele funciona, ele tem isso. Então os drivers ele é modular. Então você pode instalar um drive sem ter que iniciar o programa. Então esses problemas que o Tannenbaum reclamou já foram superados. Então até tem esse ensinamento, né, que os questionamentos do Tannenbaum acabaram servindo de combustível para a evolução do Linux. E o Linux hoje bem, tem mais de 300 distribuições diferentes e ele acaba sendo um símbolo de liberdade, de que uma iniciação quase que privada, ou perdão, quase que pessoal de um moleque, de um jovem, criou um dos, sabe, isso que a gente tem hoje em dia. Então, é um símbolo de liberdade, é um símbolo de que é, é possível você construir algo bom e gratuito sem ter nenhum dedo de nenhuma grande companhia. É um símbolo de que a iniciativa individual é muito incrível. E esse é o meu vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.